Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma outra técnica da psicanálise, que é a atenção flutuante. Essa, essa técnica é interessante, que ela vai contra tudo que nós achamos que é o correto como terapeuta. Então, eu vou falar sobre ela e nós vamos ver o protocolo básico de ação. E é interessante que ela deixa as coisas acontecer. Então não é para o terapeuta prestar atenção em cada detalhe. Por quê? Eu vou explicar rapidinho, vou ler e depois nós vamos ver como é que funciona. Tem uma situação que é o tal do viés. E existe viés em tudo que nós fazemos. E um dos grandes vieses que tem é o viés da política, o viés da religião. Por quê? Porque você defende aquilo porque você quer defender. Você sempre encontra as respostas que está buscando. E então, eu como engenheiro também tenho o viés do engenheiro. Sempre utilizo a lógica para validar o que eu quero. A vítima tem o viés da vítima. Sempre utiliza o vitimismo para alcançar. E tá certo do ponto de vista deles. Meu, do Beltrano, do Ciclano. E a atenção flutuante é para tirar esse viés cognitivo do terapeuta. Então, o terapeuta, se ele presta atenção, ele enxerga isso e aquilo, mas é o viés dele de enxergar. Vamos ler um pouco e vamos ver como é que funciona a técnica. Então, a técnica atenção flutuante é a postura técnica adotada pelo analista durante a escuta clínica, também proposta por Sigmund Freud. Ela consiste em ouvir o paciente sem focalizar deliberadamente em nenhum elemento específico do discurso, evitando seleções conscientes ou julgamentos prévios. O objetivo é permitir que o inconsciente do analista capte padrões e significados que não seriam percebidos por uma escuta dirigida. Essa técnica exige suspensão de expectativa, teorias rígidas e desejo de conduzir a ascensão. Tem que deixar. Ao invés de buscar ativamente algo importante, o analista mantém uma receptividade ampla, permitindo que elementos significativos emerjam espontaneamente. Isto reduz vieses cognitivos e aumenta a sensibilidade clínica para conteúdos simbólicos, contradições e formações do inconsciente. Na prática, a atenção flutuante funciona como um complemento da associação livre. Enquanto o paciente fala sem censura, o analista escuta sem selecionar. Essa dinâmica cria um campo analítico propício à emergência de material inconsciente, favorecendo interpretações mais alinhadas à realidade psíquica do paciente. Então, resumindo, né? Então, vocês já ouviram falar em textbook? Então, na terapia tem os textbook. O que é? Casos que são padrões. E muitos terapeutas utilizam casos padronizados para escutar o consulente. O que isso significa? Que o terapeuta tenta colocar a realidade do consulente dentro da realidade de um caso padrão. E ninguém é padrão. É muito similar, mas tem as partes que são diferentes. Então, quando o terapeuta presta atenção, olhando para essa técnica, presta atenção e ele vai pegando elementos que ele já trabalhou antes e que ele estudou antes nesses casos padrões. E todo o restante, que também é importante, mas ele não tem esse viés, né? Não pega. Por isso que é importante deixar a atenção fluir. Entenderam? Isso é muito interessante, essa técnica. Então, por exemplo, eu já fiz terapia e o terapeuta me fez 30 perguntas. Claramente era baseado no viés dele.
Porque ele estava tentando encaixar eu dentro de um caso que ele já conhecia. E daí se encaixou já num caso que ele conhecia, é muito fácil. E daí se torna difícil quando você... E daí daquelas 22 estava dentro. E ele, pronto. Toma muito cuidado com isso. Então, o protocolo básico de uso da atenção flutuante. Adotar postura de escuta sem foco seletivo. Então, você presta atenção e não é que presta atenção, deixa falar. E não fica buscando, falou disso, falou daquilo. Evitar interpretar prematuramente ou buscar lógica imediata, deixa acontecer. Falou disso, deve ser isso. Não, deixa acontecer. Suspender julgamentos e expectativas teóricas rígidas, que você já leu, já... Permitir que padrões emerjam ao longo do tempo, então, tá ali 1 hora falando, tá falando isso de novo, me chamou a atenção isso de novo. Registrar mentalmente repetições, afetos e incoerências, o que significa? Aqui falava dessa maneira, e aqui é o mesmo padrão, mas fala diferente. Qual que é a variável que mudou? Integrar percepções de forma global, não fragmentada, e só intervir quando houver consistência interpretativa suficiente. Então, por hoje é isso, pessoal, essa técnica.